Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar a Sociologia de Max Weber. E agora ver o seu maior estudo em matéria de Sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Foi considerada, então, uma das maiores obras do século XX. As soluções encontradas por Weber para os intrincados problemas metodológicos que ocuparam a atenção dos cientistas sociais no começo do século XX permitiram-lhe lançar novas luzes sobre vários problemas sociais e históricos e fazer contribuições extremamente importantes para as ciências sociais. Particularmente relevantes nesse sentido foram seus estudos sobre a sociologia da religião, mais exatamente suas interpretações sobre as relações entre as ideias e atitudes religiosas, por um lado, e as atividades e organizações econômicas correspondentes de outro. Então, esses estudos de Weber, embora incompletos, foram publicados nos 3 volumes da Sociologia da Religião. A linha mestra dessa obra é constituída pelo exame de aspectos mais importantes da ordem social e econômica do mundo ocidental e nas várias etapas do seu desenvolvimento histórico. Esse problema já tinha sido colocado por outros pensadores anteriores a Weber, dentre os quais Karl Marx, cuja obra, além do caráter teórico, constitui um elemento fundamental para a luta econômica e política dos partidos operários, por ele criados. Por essa razão, a pergunta que os sociólogos alemães se faziam era se o materialismo histórico, formulado por Marx, era ou não verdadeiro, ao transformar o fator econômico no elemento determinante de todas as estruturas sociais e culturais, inclusive a religião. Então, o primeiro pensamento é: qual é a gênese do capitalismo, né? Marx, pelo materialismo histórico dialético, ele vai falar que existe uma infraestrutura e uma superestrutura. A infraestrutura é a economia, tá? E toda a relação econômica é que dava base para todos os outros relacionamentos, inclusive família, justiça, política, ou seja lá qual instância social for, a estrutura econômica é que dava a base para as outras, tá? Então, para Marx, era inconcebível que um outro fator ideológico ou social desse base aos outros. Então, dentro da luta de classes, porque isso nós vamos ver depois no próximo mês, toda a luta de classe, etc., e aí cairia no comunal, voltaria a ser o comunal primitivo, que seria o comunismo, mas isso nós vamos entrar depois. Então, a determinação do capitalismo, para ele, para Karl Marx, era exclusivamente econômica. Exclusivamente econômica. Então, não se poderia conceber uma outra causa para o capitalismo se não fosse econômico. Então, quem vai refutar isto é exatamente Max Weber, né? Então, essa obra vai demonstrar que na gênese do capitalismo não dá para ver só o fator econômico. Então, aqui há uma contestação a Karl Marx que não está presente em outros estudos, por exemplo. Então, um dos únicos que consegue realmente refutar isso naquele tempo, obviamente, é Max Weber. Então, inúmeros trabalhos foram escritos para resolver o problema, substituindo o fator econômico como dominante por outros fatores, tais como a raça, o clima, a topografia, ideias filosóficas, poder político. Então, autores como Dilthey, Troitsche, Werner Sombach já tinham orientado o sentido de ressaltar essa influência. Que o moderno capitalismo não poderia ter surgido sem a mudança social e espiritual básica, como aquela que ocorreu nos finais da Idade Média.
Contudo, somente os trabalhos de Weber foi possível elaborar uma verdadeira teoria geral capaz de confrontar em Marx. Porque uma coisa porque em Marx há muitas coisas que são corretas, né? E outras coisas nem tanto. E outras que são extremamente incorretas, e a história provou isso, né? Porém, todos eles tentaram, mas quem realmente comprovou e que até hoje está aí, a tese do espírito a ética protestante do espírito do capitalismo está até hoje aí. Então, não foi ainda derrubada, está aí plenamente em voga. A primeira ideia que ocorreu, então, agora nós vamos entrar no itinerário sociológico de Weber, que vai montar um tipo ideal do próprio capitalismo e um tipo ideal do próprio da ética protestante para ver como que um influenciou o outro, né? Então agora nós vamos ver qual o itinerário que Weber usou para chegar nas suas conclusões. Então a primeira ideia que ocorreu a Weber na elaboração dessa teoria foi a de que, para conhecer corretamente a causa ou causas do surgimento do capitalismo, era necessário fazer um estudo comparativo entre as várias sociedades do mundo ocidental. Único lugar em que o capitalismo, como um tipo ideal, tinha surgido, e as outras civilizações, principalmente as do Oriente, onde nada de semelhante ao capitalismo ocidental tinha aparecido. Então, o primeiro ponto, a primeira premissa de que Weber trata é a própria realidade. Por que o capitalismo surgiu no Ocidente e não no Oriente? Ele chegou no Oriente? Chegou, mas depois. Tá? O surgimento, o nascimento dele começa no Ocidente, principalmente na Inglaterra, etc. E depois vai se espalhando, aquela coisa toda. Então, a primeira pergunta é, por quê? Então, nesse tipo ideal, a característica primeira desse tipo ideal do próprio surgimento do capitalismo ele surgiu no Ocidente e não no Oriente. Depois de exaustivas análises nesse sentido, Weber foi conduzido à tese de que a explicação para o fato deveria ser encontrada na íntima vinculação do capitalismo com o protestantismo, né? Por quê? Porque ali foi no século XVI, então por que não surgiu na Idade Média também? Então a estrutura feudal, com todo o processo que aconteceu, não foi campo para surgir o capitalismo como nós conhecemos, tá? Capitalismo mercantilista, não. Esse capitalismo que nós conhecemos a partir do século XVI e XVII. Qualquer observação da estatística ocupacional de um país de composição religiosa mista traz à luz, com notável frequência, um fenômeno que já tem provocado repetidas discussões na imprensa e literaturas católicas e em congressos católicos na Alemanha. O fato de os líderes do mundo dos negócios e proprietários do capital, assim como os níveis mais altos de mão de obra qualificada, principalmente o pessoal técnica e comercialmente especializado nas modernas empresas, serem preponderantemente protestantes, né? Então, qual é a razão? Então, ele começa a fazer esse tipo de relação para descobrir a causalidade desse processo, né? A partir dessa afirmação, Weber coloca uma série de hipóteses referente a fatores que poderiam explicar o fato. Analisando detidamente esses fatores, Weber elimina-os um a um, mediante exemplos históricos, e chega à conclusão final de que os protestantes, como classe dirigente, quanto como classe dirigida, seja como maioria, seja como minoria, sempre teriam demonstrado tendência específica para o racionalismo econômico, tá? Então vamos pensar, porque ele vai falar de espírito do capitalismo, né? Então, que espírito, o que possibilitou o surgimento? Então, o capitalismo, como? Características: propriedade privada, liberdade de mercado, acúmulo de capital, obviamente, né? A aplicação desse capital em indústria,
na produção. Então, esse tipo de ambiente e as características de pessoas para trabalhar num ambiente assim, então, por que surgiu agora? Então, na história, teve o capitalismo mercantilista, do processo de comercialização, mas esse processo da aplicação na fábrica e na indústria, e a produção em massa, a criação de mercado consumidor, só poderia acontecer se houvesse ambiente de liberdade, o aparecimento do cidadão. Então, servo de gleba não dá para pensar, servo de gleba no tempo do feudalismo não dá para pensar em criação de mercado. Então, é a partir do processo de criação de fábricas, de indústria, mas a indústria produz, e mercado para essa indústria. Então, tem que surgir o cidadão, ou algo através da urbanização também, que vai possibilitar a criação de mercado consumidor para ter demanda para a oferta que o processo industrial, que aí vai vir depois, né, a partir do século XVII, XVIII, a Revolução Industrial. Então, é um processo que só tem que ter alguma explicação. Primeiro, porque na Europa. Segundo, porque nesse momento histórico. O que possibilitou o surgimento, mas não somente o surgimento, a efetivação, e está aí até hoje o capitalismo, né? Então não nos esqueçamos disto, né? A análise de Weber, ela é extremamente sociológica, né? Então ela é sociológica, que quer ver a razão social para que isto aconteça. E se é sociológica, ela é extremamente subjetiva. Mas agora vamos lembrar daquilo que nós vimos. Para caracterizar o tipo ideal, ele tem que pegar o sentido que o sujeito dá para a ação, né? Então, quem que vai para... Por isso esse discurso aqui de falar os protestantes que estão à frente. Mas que protestantes? Por quê e como, né? Então, que sentido o fulano, o cicrano, dá para essa ação que possibilita, então, o surgimento dessa entidade, que é econômica, mas é social também, chamado capitalismo, né? Demonstrando, então, a tendência, esse é racionalismo econômico, né? Que é outra característica também. A razão desse fato deveria, portanto, ser buscada do caráter intrínseco e permanente de suas crenças religiosas, e não apenas em sua temporária situação externas na história e na política. Então tem que haver, o que é esse caráter intrínseco? É o sentido que o fulano dá passar. Então, o protestante, ele dá um sentido à sua ação que vai possibilitar o encarnar, vamos colocar assim, do capitalismo como sistema econômico. Então não é algo passageiro, né? Uma vez indicado o papel que as crenças religiosas teriam exercido na gênese do espírito capitalista, Weber propõe a investigar quais elementos dessas crenças que atuaram no sentido indicado e procura definir o que se entende por espírito do capitalismo. Este é entendido por Weber como constituído fundamentalmente por uma ética peculiar que pode ser exemplificada muito nitidamente nos trechos do discurso de Benjamin Franklin, um dos líderes da independência dos Estados Unidos. Ele, então, como representante típico da mentalidade dos colonos americanos e do espírito pequeno burguês, afirma em seus discursos que ganhar dinheiro dentro da ordem econômica moderna é, enquanto isso for feito legalmente, o resultado e a expressão da virtude e da eficiência de uma vocação. Então, palavras-chave aqui: virtude e vocação. Então, ganhar dinheiro, acúmulo de capital, é expressão de vocação. Nunca na história e no pensamento católico isso não está.
isto não está. Né? Então, aí Weber começa a criar a conexão. Se um líder da Revolução Americana tem esse tipo de pensamento, então, e vamos pensar, qual a razão do surgimento do próprio Estados Unidos com as 13 colônias? Era um país em que, federativo, em que cada estado aí rege a si mesmo, aquela coisa toda, mas tem a federação que vai unir os Estados Unidos da América, mas surgiram por quê? Pela fuga da perseguição religiosa dentro do anglicanismo inglês. Então seria uma terra da liberdade, da livre iniciativa, e aí está também esse espírito protestante, porque foram os outros protestantes que fugiram da Inglaterra, porque não tinham liberdade para viver, e trouxeram esse racionalismo econômico, essa ganhar dinheiro como expressão de virtude e de vocação. Então a matriz do pensamento das 13 colônias está marcado por esse espírito, tá? Por esse espírito de liberdade, de autonomia, né? E etc. O aumento de capital é considerado um fim em si mesmo e não para alguma coisa, e sobretudo um dever do indivíduo. O aspecto mais interessante desse utilitarismo residiria no fato de que a ética de obtenção de mais e mais dinheiro é combinada com o estrito afastamento de gozo espontâneo da vida, né? Ou a marca é acumular dinheiro, né? Acumular dinheiro, certo? Então a história de Natal lá de Charles Dickens, sobre o Scrooge, espírito do Natal do passado, do presente e do futuro. O Scrooge, ele é a figura desse capitalista, né? Que faz seu sobrinho trabalhar no dia de Natal, porque o importante é acumular. Mas se vê na descrição que Dickens faz do Scrooge, ele não é um esbanjador, ele não é um novo rico, como tem muitas vezes hoje, que quer ostentar dinheiro, muito pelo contrário. Uma rigidez absoluta, tá? Um despojamento que vive, obviamente, mas sempre na mesquinhez. Por quê? Porque o importante é o acúmulo do capital e não o gozo dele, tá? Isso já é muito mais moderno, né? A questão seguinte colocada por Weber diz respeito aos fatores que teriam levado a transformar em vocação, guarde essa palavra, uma atividade que anteriormente, ao advento do capitalismo, era, na melhor das hipóteses, apenas tolerada, né? O conceito de vocação como valorização do cumprimento do dever dentro das profissões seculares, Weber encontra expresso nos escritos de Martinho Lutero, a partir do qual esse conceito se tornou dogma central de todos os ramos do protestantismo. Então, vocação não é, na visão aqui protestante, somente do caráter religioso estrito, mas profissão secular é vocação. Profissão secular é vocação, tá? Em Lutero, contudo, esse conceito de vocação teria permanecido na forma tradicional, isto é, a ordem divina a qual cada indivíduo deveria adaptar-se. Então, vem pela providência divina, você tem essa vocação, você tem essas habilidades e você vai exercer essas habilidades. Lutero, então, como agostiniano, ainda fica com um certo traço do pensamento católico. Nesse caso, o resultado ético, segundo Weber, é inteiramente negativo, levando à submissão. O luteranismo, portanto, não poderia ter sido a razão explicativa do espírito capitalista, tá? Então, essa estrutura luterana ainda tem a visão, apesar de ter a visão de vocação, no sentido laico e do mundo, vamos colocar assim, mas ainda há submissão e uma visão de providência ainda, né? Que é uma característica ainda muito perto do campo católico.
Weber volta-se então. Se não é o protestante, então vamos buscar em outro lugar. Tá? Em especial para o calvinismo e outras seitas, cujo elemento básico era o profundo isolamento espiritual do indivíduo em relação a seu Deus, o que na prática significava a racionalização do mundo e a eliminação do pensamento mágico como meio de salvação. Então vamos pensar algo aqui. Primeiro, Calvino era leigo, tá? E aqui, leigo, o pensamento é marcado pela predestinação. Então, se o fulano foi marcado para ir para o inferno, ele vai para o inferno. Então, é uma visão muito extrema da teologia da graça. E é quase que uma... É uma determinação daquilo que o indivíduo é. Então, o indivíduo ele vem para esse mundo para manifestar aquilo que ele foi chamado, que é ser de Deus. Ele elimina esse pensamento mágico, é o quê? Toda e qualquer intervenção de Deus na história, né? Então, a eliminação do pensamento mágico é aquilo que nós pensamos de providência divina. Então, Deus marcou na história e você vai procurando esses sinais. Não, isso não existiria, tá? Esse pensamento mágico da salvação. Segundo o calvinismo, somente uma vida guiada pela reflexão contínua poderia obter, que é um racionalismo extremo, tá? Vitória sobre o estado natural. E então a natureza deve se submeter ao homem. E foi essa racionalização que deu à fé reformada uma tendência ascética. Vamos aqui explicando melhor. Com o objetivo de relacionar as ideias religiosas fundamentais do protestantismo com as máximas da vida econômica capitalista, esse relacionar que é o importante aqui. Weber analisa alguns pontos fundamentais da ética calvinista, como a afirmação que o trabalho constitui, antes de qualquer coisa, a própria finalidade da vida. Como que é o pensamento católico? Trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Portanto, o trabalho é considerado, para o pensamento católico, cooperação com Deus, tudo mais aquilo que está em Gênesis 3, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Na ética calvinista, o trabalho se torna pela racionalização do mundo, porque eu nasci e vim a esse mundo para demonstrar que eu sou um escolhido, e eu vou manifestar que eu sou um escolhido através do meu trabalho, que vai submeter a natureza, e aí vai vir recursos e vai mostrar que eu sou um abençoado. Então, esse pensamento calvinista já começa a demonstrar o processo que se vive até hoje em meios protestantes, né? Até hoje, esse trabalho é considerado meio ou razão do viver humano, e por aí, claro, que depois vai se transformar hoje na teologia da prosperidade, né? Em que a prosperidade no dinheiro se torna a manifestação daquilo que é bênção de Deus. Então, pobreza é maldito, riqueza é bendito, né? Então, é pegar o livro de Jó, pegar o começo e o fim e jogar todos os capítulos do meio fora, né? Então, esse pensamento é o pensamento calvinista, tá? É o pensamento calvinista. Como mais alto instrumento de ascese, então eu vou exercitar meu trabalho, ele é o objetivo da minha vida, né? Para finalizar, outra ideia do mesmo sentido constitui a máxima dos puritanos, segundo a qual a vida profissional do homem é que lhe dá uma prova do seu estado de graça, da sua consciência, que expressa no zelo e no método, fazendo com que ele consiga cumprir a sua vocação.
Então, por meio desses exemplos, Weber mostra que o ascetismo secular do protestantismo livrava psicologicamente a aquisição de bens da ética tradicional, rompendo os grilhões da ânsia de lucro, como não apenas a legalizou, como a considerou como diretamente desejada por Deus. Então, aquilo que na Idade Média, usura, por exemplo, era pecado, acúmulo de bens, o apego a bens é pecado, a ambição é pecado, de repente isso dá um giro copernicano aqui, e isso se torna manifestação da escolha de Deus por mim. Então, se eu conseguir submeter a natureza pelo meu trabalho, eu conseguir acumular capital, isso é sinal da escolha divina por mim. Tá? Porque na racionalidade do mundo, eu sou a providência de Deus no mundo. Então, eu que vou submeter, então eu que vou conseguir fazer isto. Tá? Em síntese, a tese de Weber afirmava que a consideração do trabalho, como vocação, como nós vimos, o mais alto instrumento de ascese, de exercício na busca de Deus, e o mais seguro meio da preservação da redenção da fé e do homem, deve ter sido a mais poderosa alavanca da expressão dessa concepção de vida constituída pelo espírito do capitalismo. Então, este espírito do capitalismo tem como base esses princípios éticos de realização de vida do protestantismo calvinista. Tá? Então, o que Weber faz? Ele derruba Karl Marx no seguinte sentido: a infraestrutura socioeconômica, não. De repente, uma ideia que vem do campo religioso, ou no dizer de Weber, da esfera religiosa, ela se torna motor do surgimento de um sistema econômico. Então, aquilo que a luta de classe significava para Karl Marx, de repente é quebrado. Por quê? Agora não é só o econômico que determina o surgimento das outras esferas. De repente, uma ideia que surge numa esfera, ela se torna motivo não único, mas se torna uma causa de um sistema econômico. E que Karl Marx nunca aceitaria isto. É necessário, contudo, salientar que Weber em nenhum momento considera o espírito do capitalismo como pura consequência da reforma protestante. Por isso que eu falei tá? O sentido que norteia a sua análise é antes uma proposta de investigarem que medidas influências religiosas participam na moldagem qualitativa do espírito do capitalismo. Percorrendo o caminho inverso, Weber propõe também a compreender melhor o sentido do protestantismo mediante o estudo dos aspectos fundamentais do sistema econômico capitalista. Então, o que ele faz é uma bela de uma relação, né, como um bom cientista que é. Tendo em vista a grande confusão existente no campo das influências entre bases materiais, formas de organização social e política e os conteúdos espirituais da reforma, Weber salientou que essas influências só poderiam ser confirmadas por meio de exaustivas investigações dos pontos em que realmente teriam ocorrido correlações em movimentos religiosos de ética vocacional. Com isso, se poderá avaliar, diz o próprio Weber, em que medida fenômenos culturais contemporâneos se originam historicamente em motivos religiosos e em que medida podem ser relacionados com eles. Então, de repente, não é só o econômico que determina, e outros motivos religiosos podem influenciar o cultural pode influenciar o religioso, e aí a sociedade é algo extremamente dinâmico, não só infraestrutura e superestrutura, como Marx dizia, mas depois no próximo encontro a gente vai falar sobre as esferas, que uma se interpenetra na outra e pode causar, tá, uma na outra, né? Então, sistema familiar pode influenciar no econômico, o econômico influencia na família, o sistema religioso influencia no sistema econômico, e por aí vai, né?
Porque a pergunta é, por que o taoísmo não fez isso? Por que o budismo não causou isso? Por que o Islã não causou isso? Né? Por que o cristianismo, nos seus 1517 anos, não causou isso? Mas a partir de Lutero, começa um pensar, um motivo ético que dá sustentáculo para um agir econômico. Então, é isso, e aqui Weber faz uma relação, mas outras poderiam ser criadas, analisadas e pensadas e teorizadas nesse sentido, para ver como uma esfera influencia a outra. Né? Então é muito interessante isso. Depois aí no futuro, como estudar Marx, a gente vai ver também como isso também ocorre no pensamento marxista, quer dizer, como que é o pensamento, vai ficar mais claro também esse pensar. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.